Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estamos começando, na verdade, estamos estreando o podcast o Pode Perguntar. E a gente está hoje aqui junto com o Luiz Farias, esse grande comunicador, né? Já somos amigos e parceiros de longas datas, né? Fizemos várias campanhas políticas aqui do Agreste Meridional. Estamos na luta, né, Luiz? Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, Gilmar? Olá para você, delegada. Estamos recebendo aqui na estreia no nosso podcast, o Pode Perguntar. Mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, né, através das redes sociais, do Facebook e do YouTube. Dizer que é um prazer, Gilmar, a gente está iniciando mais um novo projeto junto. Muito bem, e hoje recebendo, olha a honra que a gente tá, a responsabilidade de receber aqui a delegada prefeita do município de Palmeirina, a delegada Tatiane Macedo. Delegada, seja bem-vindo, pode perguntar o que quiser. Gilmar e Luiz, eu que agradeço o convite de estar participando da estreia desse novo projeto de vocês. Eu tenho certeza que Deus e Nossa Senhora vai abençoar esse novo projeto, vai ser um sucesso. Pode perguntar? Pode perguntar. Muito bem, olha aí. Para a gente começar esse nosso bate-papo, né? O podcast é isso, traz uma proposta de bate-papo, não é aquela entrevista formal que a gente do jornalismo costuma fazer, né, Luiz? Claro, é um com certeza. Quem é a delegada, quem é Tatiane Macedo? Gilmar e Luiz, Tatiane Pinto Macedo Lima, ela é filha, ela é mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é tia, irmã, madrinha. Ela é uma pessoa como todas as outras. E com o diferencial de hoje ser prefeita de uma cidade. Mas isso não a qualifica como superior ou inferior a ninguém. Porque, Gilmar, eu sempre falo nas minhas falas, quando as pessoas me perguntam, doutora, a gente acha a senhora uma inspiração. Não. A gente tem que se inspirar primeiramente em Deus, que é quem conduz a vida da gente. E eu sou partidária, Luiz, de que todos nós somos iguais. Às vezes, estamos em posições diferentes ou ocupamos cargos diferenciados. Mas isso não me faz ser melhor ou pior que ninguém. Com certeza. E sempre respeitando as pessoas, sempre tendo esse carinho pelo próximo. Porque o que Deus quer de nós é que a gente ame ao próximo como a gente ama a ele mesmo. Essa é a Tatiane. E tem um outro lado da Tatiane. A Tatiane delegada, a Tatiane prefeita, a Tatiane sendo essa mulher sincera, sim, sim, não, não, e que muitos não gostam. Mas o meu jeito é esse, de uma personalidade forte, mas, sem sombra de dúvida, sempre respeitando e tendo muito carinho pelas pessoas, aquelas que merecem. As que não merecem, a gente não pode ter, porque o respeito tem que ser mútuo. Eu só respeito quem me respeita. Muito bem. Delegada, como surgiu a sua ligação com o município de Palmeirina? Não é você que veio de um outro estado, não é? Delegada de polícia, foi delegada lá no município de Palmeirina. E como foi assim que surgiu essa ligação sua com a política e com o povo de Palmeirina? Luiz, eu fiz faculdade de Direito em Fortaleza. Eu sou natural de Fortaleza, do estado do Ceará. Sou casada, mãe de 2 filhas. Queria até mandar um beijo para o meu esposo, para as minhas filhas. Grande Roberto, secretário de governo. Me ajuda muito em Palmeirina. Minhas filhas que estão em Caruaru estudando. E aí, eu terminei minha faculdade em 2001, Direito, na Universidade de Fortaleza. E desde então, eu fiz a OAB, advogava, mas eu sempre tive o sonho de ser delegada. Desde pequenininha, minha mãe disse que eu pegava as calças jeans do meu irmão, as cartucheiras, colocava do lado, ficava brincando de bang-bang com ele. Então, assim, eu sempre quis ser delegada. Era um dom, é um dom. E aí fui fazer direito, porque eu tenho um tio que era juiz, hoje ele é aposentado, meus primos faziam direito, e eu fui fazer direito. Ao final, advoguei e ficava fazendo concurso sempre para delegado. E aí fiz concurso, acho que quase o Brasil inteiro. E aí reprovava por algumas questões, 1 ponto, meio ponto.
E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu ficava brincando. Um dia Deus vai dizer, essa menina faz tanto concurso que eu vou passar ela, que eu não aguento mais ver o nome dela lá nas inscrições. Quando foi em 2006, eu passei num concurso de delegado do estado do Ceará. Na primeira fase, segunda fase. Na terceira fase, eu não me recordo se foi a terceira fase, era o exame físico. No dia do meu exame físico, eu estava com uma semana de resguardo da minha última filha, em 2007. E aí eu fui reprovada do concurso. Entrei na justiça, consegui um liminar, e esse meu processo vem rolando até hoje. Inclusive, acho que há 2 meses atrás, o advogado cearense me ligou, querendo saber se eu queria dar continuidade ao meu processo no Ceará, Que porque história, parece que hein? está no STJ já. E aí eu disse que não queria, porque já tinha passado no concurso no Pernambuco. Quando foi em 2016, eu me inscrevi no concurso do estado do Pernambuco. E aí passei nas fases. Quando foi em 2017, em outubro, começou o curso de formação. E aí eu tive que deixar a minha família em Fortaleza e vim sozinha para Recife para o curso de formação. O curso durou outubro, novembro, dezembro. No final de janeiro, nós fomos nomeados. E aí, na nomeação, a gente escolhia a cidade para ir trabalhar. A minha turma era a DP4 e foi por ordem de classificação as escolhas. Quando chegou na minha hora das escolhas, eu estava com as minhas filhas no evento lá, foi até na chefia de polícia, e começou a passar no telão o nome das cidades e tudo, e eu queria muito vir para a Regional de Garanhuns, porque eu não queria ficar em Recife, não queria ir para o sertão, queria ficar mais que No meio no Agreste. estado No meio do estado. do estado, que seria no Agreste. E aí eu queria vir para a Regional de Garanhuns, eu falo demais, né? Apareceram Tem que algumas falar, o cidades, podcast é para isso mesmo. apareceram algumas cidades e ninguém escolhia Palmeirina. Você pensou logo, Como eu alguma gosto coisa tem de ali. desafios, eu disse Palmeirina. E aí todo mundo ficou, Palmeirina. Intuição, pura intuição. Intuição, eu não conhecia, não sabia. E aí, Palmeirina. Tudo bem, Palmeirina. Quando eu saí do evento, que fui para casa, e aí eu coloquei no Google Palmeirina. E aí era janeiro, final de janeiro. Aí vi alguns eventos que tinham acontecido em Palmeirina e tudo. Eu disse, é para lá que eu vou. E fui conhecer Palmeirina. E quando eu cheguei em Palmeirina, até um policial que me levou, e aí um fato que ele me disse, que eu sempre conto essa história, e como vocês me falaram no começo, porque é a primeira vez que eu estou no podcast, né? Eu até fiquei brincando, meu Deus, vou perguntar quem já participou nisso. Mas às vezes tem gente que participa dos podcasts e é uma negação. Claro. Eu tenho certeza que o meu podcast vai ser um sucesso Sem para sombra vocês. de Já está dúvida, sendo, entendeu? pode ter certeza disso. E aí eu disse, quando eu cheguei em Palmeirina, o policial pegou e disse, doutora, aqui a senhora vai ter um grande problema. E aí eu fiquei, né? Eu Que disse, problema é que esse? problema será esse que a gente não consegue resolver? Ele disse, a senhora vai ter um grande problema em Palmeirina, porque aqui nós temos um xerife. Um xerife. Um xerife. Você acredita que ele usou esse termo? Um xerife, xerife. meu Olha só, amigo. pra você ver, né? Um xerife em pleno século XXI, viu? E aí eu fiquei brincando. Aí eu disse, mas vem cá, aqui é faroeste para ter xerife. E aí ele falou o nome do suposto xerife, tudo. E eu disse, tudo bem, vamos ver se esse xerife vem cantar de galo, né? Aqui em Palmeirina. Mas aí ele cantava de galo e de xerife antes da delegada chegar. Porque quando a delegada chegou, a delegada começou a mostrar que não só Palmeirina, mas todas as cidades têm que ter lei, tem que respeitar as autoridades constituídas. Com certeza. E não aquelas que querem ser outorgadas. E assim foi a minha história até chegar em Palmeirina. E lá a gente chegou, fiz grandes amizades, trabalhei realmente na parte da segurança. Alguns, eu acredito que mal informados, né? Eu acho que com vontade de ser a delegada, com vontade de ocupar o posto que a delegada ocupa, não só como delegada, mas hoje como prefeita, ficam dizendo,
Ai, ela não trabalhou, ela chegou aqui, levou sorte porque aconteceu isso, isso. Não, não, não. Um trabalho à frente de uma delegacia, à frente da segurança pública, é um trabalho árduo. Com certeza. Porque você deixa a sua família, você acorda e vai trabalhar, você não tem a certeza que volta. Não é verdade? Com certeza. E a gente está lá para garantir a segurança da sociedade, a segurança das pessoas. Uma pena, mas ainda é a realidade do nosso Brasil. Infelizmente, quantos colegas a gente vê que perdem a vida? Inclusive, eu tive um colega delegado cearense que foi morto na Regional de Caruaru, que faz 2 ou 3 anos, Anderson, foi cumprir um mandado de prisão e aí acabou sendo assassinado. Então, assim... e ainda acontecem de pessoas assim, foi um trabalho que ela chegou aqui em Palmeirina, levou sorte porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo e fez o nome. Não, eu fiz um nome porque eu trabalhei, eu trabalhava. Com certeza. Eu ia para a delegacia de segunda a sexta. O trabalho que a gente fez em Palmeirina na parte da segurança foi muito boa. Hoje as pessoas dizem assim, por que Palmeirina está violenta e não sei o quê, por que ela não faz? O problema não é eu como prefeita. A questão da segurança pública hoje não acontece só em Palmeirina, só no estado do Pernambuco. A gente sabe que a quantidade de policiais é precária ainda. Há uma grande necessidade, a questão de estrutura. A nossa governadora veio aí com um projeto Todos pela Segurança, e eu tenho certeza que ela vai anunciar logo, logo a questão do concurso público. A gente tem que ter, porque desde que eu saí de Palmeirina nunca mais teve um delegado titular. Hoje a gente tem doutor Flávio Pessoa respondendo, competentíssimo doutor Flávio, respondendo por Palmeirina, mas a gente sabe que não é a mesma coisa que um delegado titular, Luiz. Sem sombra de então, dúvida. assim, a gente fez esse trabalho em Palmeirina, foi um trabalho bem feito. Quem disser que não foi bem feito, porque realmente eu acho que estava com inveja, queria muito estar no meu lugar, mas foi um trabalho reconhecido, não só pela região, mas pelos meus chefes superiores. E assim, e podem ter certeza que esse trabalho que eu fiz, que esse nome que eu conquistei, dentro da minha corporação, dentro da Polícia Civil, na Polícia Militar, graças a Deus, eu sou muito bem respeitada por conta do trabalho que eu fiz. Pode ter certeza disso. Que coisa boa. E olha, e a grande prova do reconhecimento foi a votação que a senhora teve, né? Se elegeu prefeita do município de Palmeirina. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque eu vou pedir para você que está aqui nas redes sociais, né? Estamos estreando o Pode Perguntar. Eu, Gilmar Alves, o repórter do Agreste, Luiz Farias, o grande comunicador, recebendo a prefeita delegada Tatiane Macedo, a prefeita do município de Palmeirina. Não esquece, né, de se inscrever no canal do YouTube, o Repórter do Agreste. Vai lá, ativa o sininho, recebe todas as notificações. Esse é só o primeiro, né, Luiz? A gente vai receber muita gente bacana. Tem uma lista de autoridades, de pessoas importantes que nós iremos receber no decorrer do podcast Pode Perguntar. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela um dos nossos patrocinadores, né, a Ótica Nova Dimensão. Pessoal da Ótica Nova Dimensão, meu amigo Bruno, né, o ex-vereador Bruno, ele que acreditou no nosso projeto, que acreditou nessa ideia. Tem Ótica Nova Dimensão em Capoeiras, em Caetés, em Venturosa, né? Tem as melhores armações, os melhores preços. A Ótica Nova Dimensão é um parceiro da gente que acreditou na nossa ideia, está acreditando, e claro, tenho certeza que a gente vai colher frutos. Delegada, a senhora quebrou uma hegemonia lá em Palmeirina, mudou a história política e administrativa daquele município, desbancou, como a senhora disse, xerifes, autoridades que se achavam donos de Palmeirina, e a senhora é a primeira mulher a administrar aquele município. Qual o sentimento de quebrar tantas barreiras? A gente sabe que a senhora tem uma personalidade muito forte. Isso é diferente no meio político, né? Em se tratando de vir de uma mulher, muita personalidade. Com a senhora não tem meio termo, ninguém anda em cima do muro. Ou tá com a senhora ou tem que pular do muro. Com certeza. Né? Como é para a senhora hoje administrar Palmeirina, mudar essa cultura, quebrar esses paradigmas? Como é para a senhora hoje estar lá? Luiz e Gilmar, assim, pelo fato da gente ser mulher, e aí ainda tem muito aquele tabu, né?
alguns cargos não podem ser ocupados por mulheres, mulher tem que ficar na cozinha, mulher tem que lavar roupa. E aí a gente vem quebrando esse tabu ao longo dos anos. Isso. Infelizmente, hoje, a gente ainda não tem a quantidade suficiente de mulheres na política, de mulheres sendo delegadas, sendo policiais, mas aos pouquinhos a gente vem conquistando. Eu gosto de dizer que deputada Gleide Ângelo usa, que ela diz lugar de mulher onde ela quiser. Com Concordo certeza. perfeitamente. Perfeito. E aí fui para a polícia, um local onde acredito que 70% sejam homens. Sofreu preconceito? Nunca sofri um preconceito, nunca sofri um assédio, nunca. Eu acredito que por conta dessa minha personalidade forte, por conta assim desse meu jeito, tá entendendo? Eu fico brincando, Luiz, lá em Palmeirina, eu disse, meu Deus, eu pequenininha, baixinha, mulher, cearense, tenho que ter esse jeito, porque senão as pessoas não vão, assim, a gente não consegue impor aquele respeito, né? Claro, com certeza. E aí a gente veio na questão da política. Muitos me criticam, Luiz, hoje é a primeira vez que a gente está se conhecendo, muitos me criticam, dizem assim, por que ela não foi prefeita na cidade onde a mãe dela mora? Onde minha mãe foi vereadora, onde minha irmã é vereadora hoje, meu pai também foi, foram presidentes da Câmara e tudo. Porque não era o meu sonho ser prefeita. O meu sonho realmente era ser delegada. Ser prefeito para Tatiane foi uma consequência do trabalho dela feito em uma cidade como delegada e onde as pessoas estavam cansadas de passar por governos onde ou uma família ou a outra ficavam naquele jogo. Chegava a eleição, se dividiam, ou era um grupo ou era o outro. E aconteceu que a Tatiane, a delegada, foi uma terceira via para aquelas pessoas que estavam cansadas, para aquelas pessoas que buscavam uma nova oportunidade na política de Palmeirina. E por que não? E por que não ser uma mulher? E por que não quebrar esse tabu? Não é verdade? Com certeza. E aí a gente veio, inclusive, uma das pessoas que ficou colocando fogo na minha campanha, dizendo assim, vai ser prefeita. Para você ter ideia, essa pessoa não ficou com a gente, essa pessoa é eleitor de um outro grupo, tá entendendo? Hoje, à vista dessa pessoa, eu não presto, mas antes eu prestava, eu não entendo como é isso. Tá entendendo? Política, não é verdade? Né? Quando tem um senhor em Palmeirina que, primeira vez que meus pais vieram para cá, a gente se encontrou no restaurante, ele estava com a família, e ele me colocou lá em cima, pro meu pai e pra minha mãe. Olha, sua filha é uma excelente profissional, uma excelente pessoa. Quando eu resolvi sair candidata, eu já não prestava mais para nada. Se eu ganhasse, eu ia dar tapa na cara de gente todo dia. Isso não aconteceu. Não aconteceu quando eu era delegada. Não acontece como eu sou prefeita. Também não vai acontecer. Tá entendendo? Porque a gente tem que manter o respeito, na verdade. A autoridade e o poder devem ser usados para o bem e não para o mal. Então, assim... E aí a Tatiane foi quebrando esse tabu, quebrando essa hegemonia desses grupos políticos, que muitos acontecem em cidades pequenas, que eles se acham donos da cidade, né? Aqui tem um lá que dizia... um lugar tal, é um curral eleitoral. Não! São eleitores, são homens, são mulheres, são cidadãos de bem, não são bois que nem vaca. Respeito, né? Não é verdade? Claro. Então, assim... Então, a delegada veio quebrando esse tabu, né? Dessa hegemonia, desses xerifes que comandavam, desses grupos políticos, e mostrou. Teve a primeira eleição, onde muitos não acreditavam, ficamos em segundo lugar, e fomos para a eleição suplementar de cabeça erguida, com muito compromisso, e ganhamos a eleição, onde eu fui eleita a primeira mulher eleita prefeita de Palmeirina, e tenho certeza que serei a mulher reeleita no próximo ano a governar a cidade de Palmeirina. Tatiane, depois que você assumiu a prefeitura, né? Passou por dois processos eleitorais, assumiu a prefeitura. Qual o maior desafio que você encontrou? Desafios a gente encontra todos os dias nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho. A vida da gente já é feita de desafios, né? Mas depois que você assumiu a prefeitura, passou a conhecer a máquina pública,
Qual aquele desafio que mais você achava que não iria encontrar e que encontrou? Teve algum desafio ou você? Luiz e Gilmar, eu vou ser bem sincero para vocês. Todo mundo ficava, antes de eu ser eleita, disse assim: meu Deus do céu, como é que a senhora vai querer ser prefeita de Palmeirina? É uma bomba chiando essa cidade. Por conta de que Palmeirina já foi matéria de TV Asa Branca na questão de pagamentos atrasados, de aposentados atrasados, inclusive até me mandaram para relembrar um pouquinho, né? Assim, vivia sendo notícia, manchetes negativas na cidade. As pessoas dizem: tu é da onde? Palmeirina. Vixe! Hoje, quando você diz de Palmeirina, eita, lá tá bom, né? Tá entendendo? Então, teve uma diferença. Então, as pessoas ficavam dizendo: meu Deus, a senhora vai pegar numa bomba. E eu disse: olha, eu sei que eu vou pegar numa bomba. Eu tinha plena convicção disso. Só não sabia que era tão grande assim. Mas eu sempre dizia: Gilmar, a minha função vai ser o quê? Pegar a bomba. Eu tenho duas opções. Ou colocar mais pólvora nela e ela explodir de vez. Ou tirar a pólvora aos pouquinhos. Desarmar a bomba. E é isso que nós estamos fazendo. Tirando a pólvora uns pouquinhos. Com muito compromisso, muita responsabilidade. Mas encontrei muitos desafios. Com certeza, sem sombra de dúvida. E o que mais conta hoje em Palmeirina são os débitos que os ex-prefeitos deixaram na cidade, que são os precatórios que foram gerados no Tribunal de Justiça e que todo mês a gente vem pagando esses precatórios. Mas um fato curioso era que antigamente não se pagava os funcionários alegando o pagamento dos precatórios. Sim. E hoje eu consigo pagar os funcionários, pagar os precatórios e ainda dá tempo, sobra, para eu limpar a cidade, porque antes não limpava. Sim. Só não chegou a ficar como correntes, aquela matéria que os urubus estavam. Mas a cidade era suja. E hoje eu consigo trabalhar pelas pessoas. Não da maneira que todo mundo quer. No instalar de dedos e para ontem. E para o pessoal não é assim. Para o pessoal que tá não em é casa, uma mágica, né? Não. É a administração pública. Para o pessoal que está em casa entender qual a cifra desses precatórios que a Prefeitura de Palmeirina tem que arcar todos os meses. Veja só, eu até anunciei e vou anunciar novamente, a gente vai marcar uma audiência pública. Por quê? Eu acredito que um governo não é simplesmente a gente dizer: estou pagando tanto e as pessoas não verem. Não é verdade? Claro, claro. Eu acredito que tem que ter essa transparência. Irei fazer uma audiência pública onde mostrarei os débitos, os pagamentos. Eu até disse, fui criticada, mas crítica para mim só construtiva, destrutiva para mim, passa reto, que irei fazer, porque não tenho rabo preso com nenhum dos que passaram e nem dos que poderão ter. Então, para mim, fica muito fácil. Porque entrava um, aí botava a poeira do passado para debaixo do tapete. Escondendo. Não, eu vou pegar o tapete, irei sacudir. Onde respingar, que responda, não é verdade? Claro. Com certeza. E aí, a gente vem de mais ou menos, acredito, de 20 anos para cá. O meu último levantamento, até dia 25 de junho, salvo engano, era na cifra de R$ 9.568.000 de precatório, mas com uma previsão de chegar a 14 milhões. Muito por dinheiro. Conta de que tem ainda 600 ações tramitando. Isso de precatórios, fora RPVs, que são aqueles processos pequenos de restituições de pequeno valor. Mas hoje, mensalmente, a prefeitura desembolsa em torno de R$ 200 mil, envolvendo precatórios e RPVs. É muito dinheiro, coisa que poderia ser investido na saúde, na educação e em tantas outras coisas, né, Gilmar? Luiz, aproveita aí para pedir pro pessoal se inscrever no canal, né? Claro, pessoal, vamos deixar o seu like, isso é muito importante, né? Deixar o like, isso vai ajudar bastante o nosso canal. Compartilhar, enviar para mais pessoas, para que a gente possa alcançar o número máximo de pessoas. Então a gente conta que você curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e também envie o link para que outras pessoas também possam acompanhar aqui o nosso podcast. Olha, a gente vai receber aqui, né, nos próximos podcasts, deputados estaduais, federais. A gente está tentando aí uma pessoa muito famosa
A gente vai tentar trazer uma pessoa muito famosa a nível nacional para a gente fazer um podcast. Estamos aqui na luta, mas hoje, a nossa honra, a delegada Tatiane Macedo. Delegada, a senhora disse que encontrou lá em Palmeirina xerife, pessoas que se achavam donos do município. Infelizmente, é comum aqui no Nordeste brasileiro, né? Os grupos vão se formando, vai passando de pai para filho e vai criando ali como se fosse um clã, né? Uma organização e que ninguém pode mexer. Por exemplo, a cidade é minha e ninguém mexe. Eles tratam, muitas vezes, é uma realidade, é triste, não é um caso específico só de Palmeirina, tratam a cidade como se fosse deles e ninguém pode mexer. Mas dentro de tudo isso, a senhora recebeu ameaças de morte, a senhora recebeu intimidações, a senhora foi perseguida. Como é que foi todo esse processo para quebrar, como a senhora bem disse, esse tabu? Como é que a senhora lidou com isso? Esse tabu, realmente, a gente sofre por conta, primeiramente, de ser mulher e, segundo, pelo fato de que a gente está chegando numa cidade, né? Não só o caso de Palmeirina, mas outras, Sim. a pessoa de fora que veio para tomar o espaço que eles achavam que era deles, que só eles. Isso não existe, não é? Começou a campanha, a primeira, e aí começaram os ataques, né? E a delegada é isso, a delegada é aquilo, e aí vai deputado e me esculhamba, vai outros e me esculhamba, e aquela coisa toda. E eu disse, meu Deus do céu, as pessoas nem me conhecem, não sabem nem qual que é o meu propósito, o meu projeto para a cidade. E já vem comendo corda de outros políticos e acabam falando o que não sabem, o que não conhecem. Com relação à questão das intimidações, eu sou muito... Não sei o adjetivo que eu possa usar. Mas ninguém me intimida. Sabe por quê, Luiz? Porque eu sempre digo, eu não tenho medo nem de homem, nem de mulher, nenhuma. Por quê? Estou fazendo o que é certo, o que eu acho que eu devo fazer dentro das minhas convicções. Eu tenho ao meu lado uma pessoa que me protege e que me abençoa sempre, que é Deus. Onde eu tô, ele tá. Ele é meu maior guardião. Então, que tudo que vier do inimigo, comigo é barrado, sabe? Podem fazer, podem falar, podem denegrir da forma que quiserem. Não me intimida de jeito nenhum. Isso é prova viva de que fui desde o começo e irei até onde eu quiser e Deus permitir. Teve um fato engraçado na primeira eleição que mandaram dizer que tinha um certo candidato que estava disposto a tudo. E aí eu disse, tudo bem. Se ele tá, eu também tô. Não é verdade? Claro. Não é? Se ele tá disposto a tudo, eu também tô disposto a tudo, não é verdade? Claro, claro. Do jeito que vem, Pode voltar. volta. Não é verdade? As pessoas às vezes dizem assim, doutora, fulano falou da senhora. A senhora vai responder? Só se eu quiser. Eu só respondo se eu achar que doeu demais. Se doer demais, eu respondo. Agora, pode ter certeza que eu não respondo simplesmente por responder. Eu nunca fui, não sei o dia de amanhã, mas até hoje, nunca fui processada. Por quê? Tudo que eu falo da outra pessoa é verdade. Não invento mentiras. Não invento. O que eu digo, eu tenho como provar. Então, assim, essa questão de intimidações, de ameaças, de tudo. Não sou super-heroína, não, tá? Tô dizendo que eu tenho os peitos de aço. Mas existiu. Chegava Mas eu tenho um Deus. Chegava por telefone, mandavam as pessoas ameaçar. Mandavam por pessoas, entendeu? E aí eu dizia, meu Deus do céu. E aí teve um fato curioso. E a gente quer saber. Não. Teve um fato curioso que uma vez minha filha chegou e disse, mamãe, minha filha mais nova, e ela disse, mamãe, tá acontecendo alguma coisa?
E aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu tô vendo a senhora só chega em casa, sai de colete, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu disse, Flor, olha, a mamãe é delegada, a mamãe tá na política e tudo, mas não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Inclusive, teve uma vez que eu encontrei uma pessoa na porta do colégio da minha filha. E aí eu perguntei o que essa pessoa estava fazendo lá, e ele me disse alguma coisa e tudo. E eu disse, você sabia que minhas filhas estudam aí? E aí ele disse, não. Eu disse, pois fique sabendo, tá? Elas estudam aí. E se acontecer alguma coisa com elas, mãe vira uma leoa. Eu busco quem quer que seja. Se mexer com as minhas filhas e com a minha família, eu vou até o inferno, mas eu trago de volta. Pode ter certeza disso. Então, assim, medo a gente tem, porque nós somos humanos, Claro. não é verdade? Mas a coragem é maior do que o medo. Com certeza. E primeiramente que eu tenho Deus e Nossa Senhora de Fátima, então eu estou bem acompanhado, então não vai adiantar intimidação, ameaça, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o forte. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que levanta, ele é o Deus que derruba muralhas, e é nesse Deus que eu confio e por isso que eu estou aqui. Amém. Amém. Vamos entrar agora, Gilmar, em um tema que, né, no último ano, desde janeiro para cá, é público e notório, né, nas manchetes dos jornais. E é uma área que a senhora domina bastante, que é a área da segurança pública, né? A violência tem aumentado bastante no Brasil, no estado de Pernambuco, e eu acredito que não seja diferente aqui na região e em Palmeirina. Não tem os dados de Palmeirina, mas se a violência aumentou no Brasil inteiro, com certeza, eu acredito que também deve estar chegando lá no seu município. Como é que você tem lidado com esse tema? Né? A violência que tem crescido tanto no Brasil e no nosso estado nos últimos tempos. Como é que está a questão lá na cidade de Palmeirina? Inclusive, falando de violência, até complementando aqui a pergunta do Luiz, eu publiquei ontem no meu blog, o blog do Gilmar Alves, 30 assassinatos no último final de semana em Pernambuco. Então, assim, ainda complementando a pergunta do Luiz, delegado, a gente vê muito discurso bonitinho das autoridades. É pacto pela vida, é não sei o quê. Mas a gente não vê essas ações chegar de fato e de direito. Não. Vamos dizer, no interior de Pernambuco, nas cidades menores, as cidades não têm policiamento, enfim, a estrutura é precária. E aí a senhora pode responder como é que está essa questão em Palmeirina. Vejam só, Luiz e Gilmar, é um ponto que a gente sabe que não é o ponto da segurança, ele não é pontual em Palmeirina, em Caetés, em Capoeiras, no Agreste, no Como Sertão. falei, é uma questão nacional. É uma questão nacional, macro, né? não é verdade? E assim, eu digo que a gente não pode se preocupar, quem tem que se preocupar com o nacional é o nosso presidente, Isso. com o estado todo, a governadora e com Que a nos segurança municípios. é dever do estado. Não é verdade? Perfeito. E aí, o que a gente faz como prefeito, no caso eu, como sou delegada, eu queria até mandar um abraço para os meninos da Polícia Civil, Rony e Ricardo, que estão lá em Palmeirina, o pessoal da PM, que fica no destacamento em Palmeirina. A gente dá um suporte muito grande a eles, Que são entendeu? os guerreiros, né? São os guerreiros, porque eu já tive à frente e a gente sabe como é difícil, como é árduo a missão. Ao meu ver, a questão da segurança, inclusive eu até troquei um pouquinho dessa minha ideia com a governadora a última vez que eu estive lá. Porque, assim, as cidades reclamam muito da questão da falta de policiamento, da polícia ostensiva, no caso, a polícia militar. Uhum. E aí a gente sabe que, muitas das vezes, não só em Palmeirina, mas em outras cidades, há apenas uma viatura para estar cobrindo mais de uma cidade, com apenas 2 policiais. Verdade. Não é verdade? Claro. Isso acontece em Palmeirina, às vezes a cidade fica descoberta. E me desculpa o termo, o bandido, ele sabe quando não tem viatura, ele sabe quando a viatura chega, ele sabe quando o delegado está de férias, porque eles sabiam quando eu entrava de férias, entendeu? O Ele bandido sabe, o também- delegado está de férias, entendeu? O bandido Então eles também trabalha sabem. com inteligência hoje. Com certeza. Mas hoje, eu acredito que para a gente poder estar dando um passo a mais na segurança, a gente tem que vir realmente com o que a governadora falou, questão de efetivo, de concurso. O número é insuficiente que ela divulgou? Ao meu ver, sim. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas cidades hoje sem delegado, muitas cidades hoje sem efetivo policial. Para você ter ideia, quando eu assumi no concurso de 2018, era eu como delegada,
eu tinha 4 agentes novos da turma, um escrivão e 2 comissários. Nós éramos 7. Hoje a delegacia está funcionando com 2, tem um comissário, não sei se Ricardo já é comissário, mas 2 comissários, possivelmente, uma escrivã e um delegado respondendo. Então, de 7 nós baixamos para 4. Isso em todas as cidades deve ter acontecido isso também. E um fato pior que eu vejo é muitas das vezes a gente vai, faz o nosso trabalho, a PM faz o trabalho ostensivo, a Polícia Civil faz a parte repressiva, prende, relata, envia e tudo, tá nas ruas. E aí vão me desculpar os juízes, os promotores, os defensores, mas quando a gente chega, deságua no Poder Judiciário, a todo aquele trabalho que a gente fez antes, muitas das vezes é solto na audiência de custódia. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ser solta, não, tem que se preencher os requisitos, tem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes esse trabalho que a gente vem, alguns colegas dizem, olha, parece que nós estamos enxugando gelo, porque quando chega no Poder Judiciário, tudo que a gente fez vai lá e volta, entendeu? Não estou criticando o Poder Judiciário, não. Mas deveria ser reajustado, né? A gente teria que ter um alinhamento maior, tá entendendo? Uma integração maior. Claro que a gente sabe que as polícias não são subordinadas, não são vinculadas, mas eu acredito que isso não queira dizer que a gente não possa trabalhar de uma forma integrada, de uma forma melhor. Com certeza. Tá entendendo? Um ponto também muito importante que você frisou aí é que a gente sabe que o sistema carcerário do Brasil é superlotado. Aí muitas vezes, na audiência de custódia, o juiz vê que a situação é tão que aqueles casos tido mais simples, né, que na verdade não é simples, acaba liberando, né? E aí, lá em Palmeirina, a gente teve alguns homicídios. Graças a Deus, deu uma pausa e tudo. Eu, como delegada, e aí eu não falo como prefeita, eu acredito que seja uma coisa que, sim, que é imperosa, não só em Palmeirina, mas no Brasil como um todo, que gira, para mim, gira em torno do tráfico de drogas. Tá entendendo? Porque, assim, o tráfico é quem financia, o tráfico é quem mata, o tráfico é quem vicia. É quem comanda o sistema, quem né? comanda. Então, assim, lá em Palmeirina, infelizmente, a gente teve alguns óbitos que estão sendo investigados. Tenho certeza que os meninos que o doutor Flávio irão chegar à autoria, né? Mas a gente deu uma pausa nessa questão de assassinatos. Mas, assim, tudo para mim, como delegada, eu não falo como prefeita, porque até depois vão dizer, olha, a prefeita está dizendo isso, não é verdade? Hoje eu falo aqui como delegada nessa questão da segurança que eu acredito que gire nessa parte do tráfico de drogas, entendeu? Muito bem. Olha, a gente vai começar a esquentar o papo, né, outra Luiz? coisa, Isso. só um minuto, Gilmar. E outra coisa, sabe, Luiz? O que eu vejo, não criticando as ações do Estado, porque, assim, uma coisa é quando a gente está sentado do outro lado e a gente critica o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, é muito fácil. Só que quando a gente senta na cadeira do municipal, do federal e do estadual, é diferente, não é verdade? Administrar não é fácil, Administrar não é fácil. A gente, às vezes, vai ter que se indispor com alguém, vai ter que dizer um não para algumas situações que não é porque a pessoa queira, mas porque muitas das vezes são necessárias. Mas um fato que me causa estranho... Estamos para terminar? Não um fato que me causa estranheza é assim, cidades pequenas, onde a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na cidade, que moram na cidade, na zona rural, elas têm, às vezes, uma motinha que muitas das vezes é atrasada. Não conseguiram pagar o IPVA, aquela coisa toda. A minha mãe que conta que antigamente os vaqueiros, eles iam tanger os bois, os cavalos, de cavalo, né? Não é verdade? Mas hoje, se você observar, até os vaqueiros, eles estão na motinha lá, não é verdade? A moto serve para tudo, né? Tudo. Para uma feira. Às vezes falta uma ambulância para socorrer, para trazer no hospital, claro, não é? Claro. E aí, eu sei que é uma política do Estado, não é verdade? A gente sabe, questão de tributos, de taxas, tudo isso.
Só que, às vezes, você tem que saber diferenciar. Quando eu era delegada lá, eu sabia diferenciar muito bem o cidadão trabalhador, me desculpa o termo, do maloqueiro. Não é verdade? Com certeza. Hã? Até pela experiência. E né? muitas das vezes as polícias estão indo para as cidades, não só Palmeirina, e quem acaba pagando o pato, como diz o ditado popular, é a prefeita. Por quê? Porque na campanha diziam assim, quando ela ganhar, ela vai tomar a moto de todo mundo. Aí eu ficava dizendo, olha, eu vou ser prefeito, não sou guarda de trânsito, né? Aí agora as polícias estão indo, tem um maior carinho, um maior respeito por todo mundo. Não estou aqui falando de instituição nenhuma. Claro. Eu só acho que a gente tem que rever essas práticas. Por quê? Chega numa cidade, acaba que aprendendo uma moto de uma pessoa que é o único meio de locomoção, de trazer o filho para estudar, de vir comprar um remédio, de vir comprar uma feira, tá entendendo? Enquanto que de outras motos, que aí eu volto atrás, se a moto tiver com chassi pinado, com raspado, for adulterada, produto de roubo, Aí é outra história. aí é outra Não, aí tem que história. ser punido. Não é né? verdade? Claro, Aí a gente vem para a esfera policial. Mas essa questão da motinha do trabalhador, eu particularmente não sou adepta e não concordo muito com essa política, tá? E acabam que dizendo que sou eu que mando prender a moto do pessoal. E que não é verdade. Que não tem nada a ver, né? Muito bem, olha, conversando com a delegada Tatiane Macedo, prefeita do município de Palmeirina, a primeira mulher prefeita do município de Palmeirina. Olha aí que história, viu? E preparada, viu, para ir para a reeleição. Pode ter certeza que a delegada está preparada para ir para a reeleição. Vamos esquentar o papo, né? A gente agora... pode perguntar, já disse. Pode perguntar, pode. A partir do momento que o nosso entrevistado senta aqui, né, Luiz, de frente com a gente, ele sabe que a gente vai perguntar tudo. A gente vai colocar, delegado, algumas personalidades aqui da política, enfim, a gente vai colocar e a senhora vai dizer se segue ou se a senhora bloqueia. Vamos explicar. O seguir é no sentido de concordar, de admirar, enfim, de ter aquela admiração natural pelo profissional, pelo político, pelo ser humano. O bloqueio é aquilo, não, vou bloquear porque não gosto, não concordo, tive problema, enfim. A senhora vai ficar à vontade para poder dizer se a senhora segue ou bloqueia. Vocês copiaram aquele programa do É o do Raul Gil, é. Lá tira o chapéu, Lá né? tira o chapéu. Tá. A gente pensou em tirar o boné, mas agora a gente fez um Não, negócio mais moderno. bloqueia ou segue? Ou segue, Curte exatamente. ou bloqueia, né? É. Curte ou bloqueia? Curte ou bloqueia, Isso. perfeito, Tá. desculpa. Ainda bem que é curte ou bloqueia. falando, porque se fosse no telefone eu ia pedir minhas filhas para ver onde que curte e onde que bloqueia. Curte ou bloqueia. É como se fosse seguir ou bloquear, a mesma Isso. coisa. Estamos na era digital, né? Vamos jogar o primeiro nome, a primeira pessoa aqui Quem será, no nosso telão, na nossa TV. Vamos ver se a delegada curte ou bloqueia, né? Olha aí, o ex-prefeito do município de Ai, já Palmeirina. Não, vamos voltar, vamos voltar. já sei quem é o... Não, já sei quem é o vamos terceiro. voltar, não. Isso, vamos lá, deixa só indo. Para nele. Para aí. Para. Isso. Ex-prefeito do município de Palmeirina, Marcelo Neves, a senhora deve conhecer muito bem, né? E eu quero saber da senhora, os internautas querem saber, né, Luiz? Claro. com Curte certeza. ou bloqueia? E se curte e se bloqueia, por quê? Tá. Eu vou primeiro dizer se eu curto ou se eu bloqueio, depois eu digo os motivos, tá? Ok. Certo. Eu bloqueio ele. Por quê? Marcelo, eu não tenho nada dele, nada a falar dele como pessoa, como ser humano. Sim, Muito claro. pelo contrário, tenho o maior respeito por ele. Ele me cumprimenta, eu o cumprimento. Adoro os pais dele. Inclusive, a mãe dele está passando por um problema de saúde, Dona Mazé. Pode ter certeza que eu estou rezando pela senhora, que eu adoro a senhora, Amém. tá entendendo? Tenho um respeito muito grande pelos irmãos dele, Anchieta, Santelmo, Marciele. Eu bloqueio por quê? Marcelo foi prefeito de Palmeirina durante 4 anos. Eu acredito que ele teve a oportunidade de fazer uma boa gestão. Ele foi eleito pelo voto popular do povo, as pessoas acreditaram. Ele veio da área da segurança, é um ex-PM, é um rapaz novo, é um jovem, filho de Palmeirina. Então, ele conhecia mais do que a delegada,
as dificuldades do povo de Palmeirina. Mas, infelizmente, eu até de uma vez disse para ele, eu não sei se por acordo, se por conveniências, ele não conseguiu trabalhar da forma como deveria ter trabalhado como prefeito, não é verdade? Ou ter ficado nas mãos de alguns ou de outros, o que eu não fico. E Pode ter desistiu certeza. da reeleição, né? De última hora. De última hora. Foi. Faltando. Ele desistiu, acredito que foi no dia de finados, alguma coisa assim. A Novembro. Foi. No começo de novembro, a eleição era 10 dias depois, entendeu? Ele desistiu até num dia que estava chovendo em Palmeirina. Me lembro como se fosse hoje. Porque com a reeleição dele, acabou atrapalhando a minha eleição. A desistência Naquele dele. momento, né? Naquele momento, a desistência dele, não sei se por ameaça, não sei por qual motivo ele desistiu, mas ele acabou atrapalhando a minha eleição, porque a primeira eleição era minha. A desistência dele atrapalhou a minha eleição. E aí ele acabou que se perdendo um pouco, onde a gente teve aposentados atrasados, salário de funcionários também atrasados. Funcionários ficaram no governo dele 10 meses sem receber salário, entendeu? Aposentados passaram fome, passaram necessidade. Então, eu não curto seguir não, porque a gente só segue Deus, tá? Perfeito. Porque lá em Palmeirinha tem um negócio, vamos seguir o líder. Não. Só segue Deus. Só sigo Deus, né? Perfeito. No caso, Curte ou bloqueia? Curte ou bloqueia, eu bloqueio por isso e bloqueio também, porque hoje eu estou sofrendo em Palmeirina, né? Precatórios por conta dele também. Estou sofrendo a falta de verbas do transporte escolar, da merenda escolar para a educação, que é suspensa em Palmeirina por conta dele, que ele não prestou contas, tá? Não é mentira. Não adianta me processar, porque eu tenho papel provando que tá bloqueada por conta de falta de prestação de contas. Então, assim, bloqueio por conta disso. Volto a repetir, nada pessoal contra ele, apenas a parte administrativa que deixou muito a desejar. Então, Marcelo Neves está bloqueado. Vamos ver a próxima personalidade para a gente ouvir aqui da delegada, se ela curte ou bloqueia. Quem será o próximo? Vamos ver, né? Quem é a próxima personalidade. Olha aí. O ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Paulo Câmara, com todo o respeito que eu tenho a Paulo Câmara, eu vou curtir Paulo Câmara. Eu vou curtir pelo fato de que, assim, eu acredito que ele fez, eu não participei dele, não participei aqui no estado do Pernambuco dos 2 mandatos dele, né? Sim. Eu já cheguei de 2018 para cá, e aí ele foi quem nos impulsou. Não é por isso que eu curto, tá entendendo? Entendo. Eu curto, assim, pela personalidade que ele ocupou aqui no estado do Pernambuco, com todo o respeito. Inclusive, eu brincava com ele a primeira vez que eu conheci ele, disse assim, mas como é que pode, governador? O senhor me transferiu de Palmeirina para Garanhuns, depois de Garanhuns para Panelas. E aí ele disse, foi mesmo, não sabia, aquela coisa toda. Mas, assim, sempre me recebeu muito bem quando a gente esteve no Campo das Princesas. O encontrei agora em Petrolina, no evento da Codevasp. Hoje ele está no Banco do Nordeste, que a sede é em Fortaleza. Isso. E ele brincava, olha, sua cidade é maravilhosa e tudo. Então, assim, eu curto porque, assim, eu acredito que ele deixou um legado, independente, tá, de partido. Sim, aqui, claro. De composições. Eu acredito, assim, é uma pessoa inteligentíssima, bastante técnica, muito educado, muito, que eu nunca vi. Nogueira disse que ele é um lord, entendeu? Então, assim, muito educado, uma pessoa a quem eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Não é porque não faz parte ou que não era do meu partido que a gente está aqui para poder falar mal. Não é isso, entendeu? Entendo. Eu não costumo misturar. Então, assim, eu acredito que ele, como personalidade, como uma figura política em Palmeirina, e hoje ocupando um cargo que ocupa, presidente do Banco do Nordeste, eu acredito que tem
todo o meu respeito e a minha admiração. Muito bem, olha, vamos colocar mais uma personalidade, né? A delegada bloqueou Marcelo tu é Neves. com medo dessas personalidades. Não, a senhora meu Deus. tem, a senhora, olha, ela bloqueou Marcelo Neves, curtiu Paulo Câmara e agora o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pernambucano, né? A senhora curte ou bloqueia? Curto. Inclusive, aconteceu um fato muito curioso na eleição passada, onde eu estava fazendo campanha, né? Foi a minha primeira campanha de presidente. E aí eu voto em Lula e estava apoiando Lula e tudo. E os meus opositores chegavam na casa do pessoal em Palmeirina e disseram assim, olha, ela não vota em Lula, ela vota em outro candidato porque ela é delegada, ela está mentindo. E aí eu toda de Lula, adesivo de Lula em todo canto. Meu Deus, como é que eu não voto em Lula, não é verdade? Mas assim, era uma forma deles quererem desestabilizar aquelas pessoas, porque a gente sabe que o presidente Lula, nos 2 mandatos que teve, se preocupou muito, principalmente com as pessoas mais humildes do nosso país, tá entendendo? Do Nordeste também. E eu tenho um vice-prefeito que é do sindicato. Então, assim, a gente teve todo esse aparato. E por que não seguir um presidente que fez tanto bem para o nosso Brasil? O outro, parece que o outro uma vez, eu me recordo que disse que nordestino era burro, não sei o que, aquela... Não, eu não sou burra. Tu tá entendendo? Então, assim, nem eu. Não é verdade? Então, assim, eu sigo o respeito, não o conheço pessoalmente, mas terei o prazer dia, quem sabe, de conhecê-lo pessoalmente, não é verdade? Com certeza. Não como os políticos que tem em Palmeirina, né? Vai lá à força, entra na porta, adentra para tirar foto. Não, eu vou conhecer quando realmente for o tempo e o momento certo. Muito bem. Pronto, muito bem. Então, ela acabou de curtir o presidente da República, Lula. Inclusive, nós curtimos muito a vitória dele no segundo turno lá em Palmeirina, tá entendendo? Eu acho que foi um ganho muito grande para o Brasil. As pessoas criticam muito, assim, esses 9 meses de governo e tudo, mas é difícil para quem chega para organizar. Com certeza. Difícil. E agora a gente sai do atual presidente para o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Curte ou bloqueia? Eu vou bloquear. Porque, assim, eu acredito, sabe, não conheço também, não era política, assim, Na época. Fui um ano, né, já. No final. Mas, assim, eu acredito, como eu te falei, quando eu falo, eu penso, eu processo antes de falar. Eu não falo simplesmente por falar. Eu acredito que o ex-presidente, ele fala muito o que vem na cabeça dele, de uma forma explosiva, e aí eu acho que isso acaba machucando, maltratando, e a gente escutou, foi noticiado alguns casos, não sei se o termo seria de corrupção, mas de erros no governo, tá entendendo? Então, assim, eu não sigo, não. Eu não curto. Bloqueia. Seguir nunca. Curtir, não. Então bloqueia. Vamos para mais uma personalidade, olha aí, a delegada. Olha, chega meu coração, fica estralando. Olha agora, de mulher para mulher, que não é a propaganda da Marisa, viu? De prefeita para a governadora Raquel Lira, que tem 9 meses de mandato, né? Está percorrendo Pernambuco, né? Ouvir para mudar. E eu queria saber a opinião da senhora, 9 meses de mandato. E a senhora curte ou bloqueia? Eu curto. Por quê? Primeiro, porque ela também é a primeira mulher governadora eleita para governar o estado do Pernambuco, igual eu fui em Palmeiras. Com certeza. Na primeira eleição, no primeiro turno, a gente não teve acompanhando Raquel. Todos sabem, eu acompanhava Danilo Cabral. Quando foi na segunda, eu me recordo que a gente estava no evento do PP, e aí Eduardo da Fonte convidou todos os prefeitos do PP para se reunir e tudo, que eles estavam estudando a questão de apoio. E eu peguei o microfone e disse assim, olha, a gente vai ouvir aqui todo mundo. Eu fui a primeira mulher a falar, disse, olha, mas meu coração aqui pulsa 45, entendeu? Então, assim, não me arrependo de ter caminhado no segundo turno. Muitos falam, 9 meses de governo e tudo, mas é difícil. É difícil você vir, sentar para organizar um governo que já vinha, sei lá, 8, 16, não sei quantos anos, tá entendendo? Assim, e você fazer do seu jeito.
Mudanças, tudo que é novo, às vezes incomoda. Quando você Claro. dá um não. Eu já fiz vários pedidos a ela. Tenho uma certeza, governadora, que a senhora irá me atender, não de forma pessoal, mas para o povo de Palmeirina. Porque eu acredito que quando os prefeitos vão até o Campo das Princesas levar as demandas, eles levem para o município, principalmente eu. Isso. Não vou pedir nada para mim. O que eu peço é para o povo de Palmeirina. Um povo que precisa, um município que está precisando da ajuda do governo. Eu tenho certeza que é cedo, mas ela irá nos ajudar sim. Teve no evento na sexta-feira passada, infelizmente não pude ir porque estava doente, mas tenho certeza que todas as minhas demandas já estão lá com ela para serem atendidas no tempo certo. Então curte. Pronto, Curto. então vamos ver qual é o próximo nome. Acabou de curtir. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Nossa, agora Nossa. sim. Eudson Catão, ex-prefeito. Brincadeira. Ex-prefeito de Palmeirina. Palmeirina, né? E aí a senhora vai dizer aí Ah, se curte, se bloqueia. Só não pode levantar e ir embora do podcast, viu? não, nem vou fazer isso, não é verdade, né? Porque até se ele chegasse aqui eu não me levantava. Ah, imagine só numa foto. Eu o bloqueio, tá? Bloqueio. Eu bloqueio por quê? Assim, vários motivos. Primeiramente, por eu não concordar com a forma como ele se posiciona, principalmente na política, né? Não vou falar da vida pessoal dele, porque não, a vida pessoal Não nem interessa, dele, nem não de vem ao ninguém me caso. interessa. Eu não o vejo. A política que ele faz, não sei se é uma política que é de anos e vai anos, e de pai para filha, aquela coisa toda. Mas para mim ele faz uma politicagem muito barata, sabe? Sei. Ele sai do campo da política e vem para o campo pessoal. O que esse rapaz me detonou em Palmeirina, esculhambou a mim, a meu marido, a gente acabou que, saindo de uma, não é rixa, que o nome é muito feio, de um despeito político para um despeito pessoal. Tá entendendo? Ele fez algumas coisas em Palmeirina e hoje ele chega, conversa, fala com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Já tô avisando. Não precisa vir me cumprimentar, que eu não faço questão. Não precisa vir pegar no meu ombro, que eu não faço desse tipo de político, que você esculhamba e depois pega no ombro, tá? Não adianta, tá certo? Vai ficar, como diz minhas filhas, no vácuo, tá bom? Nem você faz questão de me cumprimentar, nem eu, pra gente deixar isso bem claro. E aí ele vem com essas politicagens baratas, tá entendendo? De esculhambar a vida pessoal das pessoas, de entrar nesse mérito. Coisa que eu não Jeito fiz. retrógrado de fazer política. Coisa que eu não fiz, não faço. Ele é um cidadão, para mim, que eu nem... eu não tenho... dizem que ele é um líder. Eu não consigo observar nem nas ações dele, nem nele, um líder, sabe? Porque, como eu disse, líder para mim é Deus. Isso. E a gente deve não seguir, mas a gente deve, nem idolatrar, mas a gente deve aplaudir, né? Pessoas que façam o bem, não é verdade? Aos outros. E não aquelas que fingem fazer o bem. Eu dou com a mão e tiro com a outra. O que é isso? Como assim? Como que você faz? Dá com a mão e tira com a outra. Também não o sigo, não o curto. Por quê? Porque em Palmeirina, esses milhões de precatórios que nós estamos pagando foram uma herança maldita dele também. Com atraso de pagamento de servidores, de fornecedores. Aí ele vem na campanha e diz, não, eu pagava todo mundo. Pagava não, mentira. Mentira sua, você não pagava, tá? E quando você pagava, sabe como era que ele pagava? Mandava envelope para as pessoas. Tinha 10 meses, ele mandava dinheiro de 2. As pessoas aceitavam e continuavam, porque todo mundo precisa de trabalho, né? Aí ele vem pousando que pagava. Não. Aí agora anda com a blusa estampada. Eu amo Palmeirina. Não ama. Você não ama Palmeirina. Porque se você amasse, você não tinha deixado débitos na prefeitura. Isso. Você não tinha feito com os seus convênios que você recebeu do governo federal para fazer a academia das cidades que você não fez. Você tinha feito o calçamento da igrejinha da São Severino que você não fez, que você comeu o convênio. Tá? Não adianta dizer que você fez, não. Tá certo? Então é por isso que eu não curto, eu bloqueio. Bloqueado. É bloqueado no meu telefone, é bloqueado na minha vida política.
Com você, eu não quero acordo, nem para ir para o céu e nem para ir para o inferno. Portanto, está aí o ex-prefeito do município de Palmeirina, Eudson Catão, bloqueado. Próxima personalidade, o jornalista Roberto Almeida. Roberto Almeida. O jornalista Roberto Almeida, ele que tem um blog do Roberto Almeida, né, Luiz? Já trabalhou em vários veículos de comunicação, enfim. Eu queria saber se a senhora curte ou bloqueia esse colega de profissão, né, Luiz? Veja só, eu vou ser bem sincera, eu nunca nem tinha visto ele. A primeira vez que eu tô vendo é agora. Eu vou bloquear ele. Mas conhecia o blog, leu o blog, como é? Eu vou contar a história, porque eu vou contar para você, Vamos lá. Roberto, porque é que eu te bloqueio. Vamos lá. Eu acredito que foi em 2019, mais ou menos, para o começo de 2020. Foi em 2020 esse fato. Eu estava já querendo ser candidata a prefeita em Palmeirina e eu estava fazendo algumas ações em Palmeirina, aquela coisa toda. E fui surpreendida um dia à noite, me mandaram uma matéria que ele tinha postado no blog dele, que até eu nem sabia quem era Roberto Almeida no Jogo do Bicho. E aí, lá em Fortaleza, a gente não sabia o que era no Jogo do Bicho, né? E aí ele mandou uma matéria para mim falando que... Uma matéria denegrindo a minha imagem. Eu não sei quem foi que pagou a ele, eu não sei quem foi que mandou ele postar. E aí, um dos fatos, Luiz, que ele dizia assim, essa delegada anda armada na casa das pessoas. Aí eu liguei para ele, aí eu disse, olha, Tatiana e tudo, eu acredito que você, como jornalista, era para ter me ouvido primeiro antes de publicar essa matéria. E ele disse, eu não tinha seu telefone. Eu disse, meu querido, todo mundo tem meu telefone, né? A coisa mais fácil de você arranjar o telefone era o meu, na delegada de Palmeirina. E aí eu disse, mas não tem problema não, eu não mando recado, não tenho porta-voz, o que eu quero dizer, eu digo. E eu disse, eu estou dizendo para você que eu vou lhe processar. E aí eu registrei um boletim de ocorrência, a gente abriu um processo contra ele, né? Porque ele disse assim, essa delegada anda armada de pistola. Quando eu passei pelo curso de formação, a gente fez curso de tiro lá, né? Usando a pistola que a gente usar. Eu não fiz curso com machado, com enxada, com faca. Não é verdade? Isso é prerrogativa da função. Não é verdade? Eu tenho porte, tudo legalizado, tudo direitinho. Então, eu só podia andar de pistola. De pistola armada. Claro. Não é verdade? Com certeza. Claro. Você imaginou uma delegada andando com um machado aqui? Não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido? Não. Nunca. E aí, eu não o curto por conta disso. É bloqueado, tá entendendo? Eu acho que como jornalista deixa muito a desejar, porque eu acredito que com essa atitude dele, eu acho que ele feriu, não sei se foi na ação civil que eu entrei contra ele, porque eu entrei com a civil e com a criminal, a questão do código de vocês, do jornalista, que tem que ouvir, né, a outra parte, tá entendendo? Então, assim, você foi péssimo. Quem mandou você fazer, meu queridinho, tem essa mania, tá? Manda vocês fazerem, vocês servem de marionete pra eles, ó. E aí depois eles nem aí pra vocês. Muito bem, então o jornalista Roberto Almeida tá bloqueado. Com certeza. Gente, vamos ver o próximo. Olha, eu quero... a gente vai ver pra finalizar aqui, né? Pra finalizar. Né? Eita, nós já estamos terminando. A ex-presidente Dilma, ela que foi impeachmentada, né? Foi a primeira mulher. Foi a primeira mulher a presidir o Brasil. E ela sofreu impeachment, né? Curte ou bloqueia? Olha, eu vou curtir a Dilma, tá? Pelo fato dela ter sido, ela veio como a sucessão de Lula, foi a primeira mulher também a ser presidenta do nosso Brasil, claro, né? Infelizmente teve os percalços durante o mandato, sofreu impeachment e tudo, mas eu acredito que ela vinha assim, se ela não tivesse vindo tanto com esses percalços que sofreu, eu acredito que teria sido uma boa presidenta, não sei, porque a gente também não pode adivinhar, mas eu costumo respeitar. Dilma não falou de mim, eu não falo de Dilma. Agora, quem falar de mim e quem quiser bater na prefeita, na delegada, pode ter certeza, tá bloqueado, leva de volta sem pena nem dó. Muito bem, essa é a delegada Tatiane Macedo, prefeita do município de Palmeirina. Delegada, a gente já está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? O primeiro Pode Perguntar. Agradecendo mais uma vez a Ótica Nova Dimensão, Bruno da Ótica. Bruno,
Obrigado pela parceria, viu? Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Você quer patrocinar o nosso podcast, quer ser um parceiro? Entre em contato comigo, com Gilmar Alves, com Luiz Farias, e a gente vai colocar a sua marca aqui, a gente vai divulgar o seu produto. Agradecer também, Gilmar, a todos que ficaram com a gente, né, até agora, acompanhando o nosso podcast. E pedir também para o pessoal se inscrever, né, Luiz? Se Isso. inscreve no nosso canal do YouTube, E aqui vem o muita coisa Repórter do bacana. Agreste, curte, ativa o sininho, recebe as notificações. Repito, a gente vai trazer muita gente bacana, muita gente importante do cenário político, cultural, artístico aqui do Agreste Meridional. E claro, a gente vai trazer em breve uma surpresa que vai deixar todo mundo aí contente. Delegada, obrigado pela participação. Para mim é uma honra. Sempre que vou a Palmeirina, sou muito bem recebido pela senhora, por Roberto Duarte, por tanta gente bacana que faz o governo de Palmeirina. Tenho certeza que Palmeirina está em boas mãos. Peço a Deus que lhe abençoe, que lhe proteja de todo mal, proteja sua família, que a senhora consiga se reeleger e fazer uma grande gestão no município de Palmeirina. Porque quando o gestor trabalha, quem ganha é toda a população, é toda a sociedade. Obrigado por nos honrar com a sua presença, viu? Eu que agradeço, Luiz, eu que agradeço, Gilmar, a todos vocês. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu acredito que eu Pois me não saí parece, bem, muito entendeu? bem. Assim, eu não posso deixar de mandar um abraço para toda a Palmeirina, para todos os meus secretários, meu esposo, minhas filhas, a todos os funcionários que fazem a gestão de Palmeirina. Palmeirina não é comandada só pela prefeita delegada, porque eu não sou ninguém para governar sozinho. Eu governo com todo mundo. Eu governo com os meus secretários. Um abraço para todos os meus vereadores da base. Na verdade, os outros eu não mando abraço, não. Os da base eu mando. E eu governo com a ajuda de todo mundo. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Para mim foi um prazer. Pode ter certeza, tirando a dúvida de muitos que tem por aí, irei para a reeleição, sim. Não sou nenhum covarde de prefeito que não vai para a reeleição. Irei para a reeleição, sim, porque é uma maneira do povo de Palmeirina avaliar o nosso trabalho. Quem acha que eu não vou trabalhar, vou sim. Pode ter certeza. No tempo certo, na hora certa. Vai dar tempo? Vai, sem sombra de dúvida. Ninguém vai querer vencer em cima do meu fracasso. Primeiro que eu não sou burra nem incompetente. E segundo que Deus não vai deixar. Vou para a reeleição, pode ter certeza, se Deus permitir, e o povo irei sair vitoriosa, porque o povo merece dignidade, o povo merece uma pessoa lá que tenha compromisso com a gestão pública. Um abraço para todos vocês, muito obrigada. Muito obrigado, delegada. A gente que agradece. Agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. E a gente se vê na próxima quarta-feira, não é isso, Gilmar? Com certeza. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, internauta. Saúde, sucesso, Deus no coração sempre. E até o próximo Pode Perguntar.